grupo liderado por médica é suspeito de fraudar planos de saúde em mais de R$ 2 milhões. 3 dos maiores planos de saúde do Brasil foram alvos do grupo. No golpe, eles falsificavam recibos, pedidos de consultas e de exames para depois exigir o reembolso do pagamento. Um grupo liderado pela médica Patrícia de Massa é suspeito de fraudar planos de saúde em mais de R$ 2 milhões, através do recebimento de reembolsos de consultas e exames médicos falsos. De acordo com as investigações da Polícia Civil, a quadrilha atuava numa sala comercial em Campo Grande, na zona oeste do Rio. Patrícia, que é a dona do espaço, também era responsável por conseguir as informações para aplicar os golpes nos planos de saúde. O esquema passava também por outras vítimas, como colegas médicos e outros prestadores de serviços de medicina. Segundo a polícia, Patrícia contratava esses profissionais para trabalharem na clínica dela e, sem que eles soubessem, ela falsificava assinaturas e outros itens, como carimbos pessoais. A ideia do grupo era conseguir pedir reembolsos a pelo menos 3 grandes operadores de planos de saúde. Uma das vítimas, que não quis ter sua identidade revelada, contou ao Rua J2 como soube do golpe. Tinham quase 50 recibos com meu nome que eu não reconhecia, que eu não emiti, com um carimbo meu falso que eu nunca dei autorização para fazer. Tinha e-mail de vários lugares, um que eu trabalhava e outros 2 lugares que eu nunca ouvi falar. Não sabia dessas clínicas e até de procedimentos que fogem um pouco da minha especialidade, revelou a médica. O golpe funcionou por quase 2 anos. Durante esse período, o grupo falsificou inúmeros procedimentos médicos, consultas e terapias, sempre inserindo dados verdadeiros de profissionais da medicina. Com o recibo falso, a quadrilha pedia o reembolso ao plano de saúde. O plano avaliava e, se aprovado, pagava o reembolso para o cliente, que também era ligado ao grupo. Golpistas confessam. O golpe milionário começou a ser descoberto pelas operadoras de planos de saúde, que suspeitaram do volume de pedidos de reembolso. Com o avanço das investigações, os suspeitos confessaram o crime e fizeram um acordo com parte das empresas lesadas, restituindo os valores fraudados. Até o momento, o grupo devolveu mais R$ 2 milhões. Nos depoimentos, Patrícia e uma outra médica envolvida no esquema, Catiana Contrim, afirmaram que a ideia de aplicar o golpe foi de Rodrigo de Melo Nascimento, durante a pandemia de Covid. Os 3 não serão indiciados pelo crime de estelionato por terem feito acordo e devolvido os valores fraudados às empresas. Contudo, as investigações continuam para apurar a falsidade ideológica, já que eles se passaram por outros profissionais. Fraude e ameaças. Um sentimento comum entre as vítimas do golpe é o de temor por retaliações do grupo que aplicava a fraude. Alguns dos profissionais que tiveram seus nomes utilizados no golpe toparam falar, mas não aceitaram revelar suas identidades. As vítimas contam que durante o processo de apuração da fraude, os acusados ameaçaram com processos na justiça, caso elas decidissem falar sobre o que sofreram. Os advogados dos suspeitos informavam que as vítimas não poderiam comentar sobre o assunto, nem mesmo em grupos de mensagens, sob pena de serem presos. Eu sou a vítima e acabou que eu fui acuada por ela. Você se sente numa posição muito ameaçada para não poder falar. Só que a gente só tá aqui para falar a verdade, comentou a vítima. Cremers abre investigação. A Associação Brasileira dos Planos de Saúde disse que esse tipo de fraude investigada é comum e pediu atenção aos médicos. Essa falsificação de carimbos, atendimentos falsos, isso é um crime complexo. Mostra aí como verdadeiras quadrilhas estão se profissionalizando. Não ceda seu carimbo para um terceiro. A receita médica e todos os documentos são de responsabilidade do médico, comentou Cássio Alves, superintendente da Associação Brasileira de Planos de Saúde. A médica Patrícia de Massa foi denunciada pelas vítimas ao Cremers, mas ainda continua atuando. Os processos éticos têm que ser abertos, essas pessoas têm que ser punidas com celeridade. As denúncias para os conselhos têm que ser feitas e acompanhadas, completou Cássio. O que dizem os citados? Nenhum dos suspeitos de participarem do golpe topou falar com o RJ2. O advogado dos suspeitos informou que a investigação continua em andamento e que os envolvidos negam as acusações e vão se defender. O Cremers disse que abriu uma sindicância sobre o caso, que o procedimento está em andamento e segue em sigilo, seguindo o Código de Processo Ético Profissional. Matéria publicada em 28 de novembro de 2023. Fonte: G1. Rádio e TV Seguros, informação em primeiro lugar.